orasse a Deus neste momento, apresentando a congregação, a igreja, todos nós ao Senhor, e o Senhor pudesse nos receber para mais este momento. Vamos orar? De fato, Senhor, o teu amor não tem limite, como acabamos de cantar. O Senhor é um grande Deus, e o Senhor tem tido muita paciência para conosco, e por isso nós te louvamos e agradecemos nessa noite por estarmos vivos e pela oportunidade de pararmos para ouvirmos a tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco. Amém. O Senhor é um Deus que se comunica, um Deus que fala, um Deus que se interessa, às vezes por coisas muito pequenas, insignificantes diante da grandeza do Senhor, mas grandes para nós. E por isso queremos, presta atenção, Senhor, nas nossas necessidades, quer sejam elas reais ou imaginárias. Que as imaginárias desapareçam em Cristo Jesus, e que as reais sejam supridas por Ele, para que saiamos daqui animados, fortalecidos, reabastecidos em nossa fé, na esperança da Tua graça renovada outra vez na nossa experiência cristã. Continue abençoando o pastor Itaniel, e que através dele nós possamos ouvir a Tua voz, e que a Tua palavra se revista de um novo significado na nossa experiência cristã esta noite. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Tudo bem? Nós temos sempre uma parte especial musical, e esta estará vindo no final da nossa conversa nessa noite. Como foi o seu dia? Você teve um ótimo dia? Eu também tive, só que hoje demorei mais para chegar na igreja, hein? O que aconteceu? A aula está voltando, a escola já está vindo para a normalidade, mais acidentes. Eu demorei 1 hora para andar da minha casa até o shopping Morumbi, que dá 8 quilômetros. 1 hora. Simplesmente, quando entrei na Marginal, não andava aí, o rádio disse que era um acidente de 2 automóveis, ali perto da Eusébio, a ponte, né, Eusébio Matoso, e aí não tinha jeito, eu tive que começar a fazer algumas aventuras, que eu quase não gosto de fazer. Mas enfim, estamos aqui, e tudo acontece na vida, mas o Senhor sempre nos dirige, né, para o alvo, para a meta, para o propósito que Ele tem para cada um de nós. José passou por todas as peripécias da vida, mas o Senhor o estava conduzindo para o trono. Né? Então esse é o caminho para onde, ou é o ponto para onde o Senhor nos conduz. Mas eu me alegro muito em vê-lo, me renovo quando estou diante de você. Vamos abrir a palavra de Deus então. Hoje nós vamos a um texto do livro de Atos, do capítulo 18. Atos, capítulo 18. Nós leremos 3 versos, 9, 10 e 11, deste extraordinário livro dos Atos, que poderiam ser, né, livro dos Atos dos Apóstolos dos apóstolos Paulo e Pedro, né? Pedro e Paulo. Estou bem melhor do meu pé, viu? Uma beleza. Que graça que tem gente que entende das coisas nesse mundo, né? Maravilhoso. Eu me lembro de uma semana de oração no colégio, quando o pastor começou, no domingo ele quebrou o pé. O pastor Mário Veloso. Não sei se o pastor Jorge estava ainda nessa época. Mário Veloso, ele começou a semana de oração no sábado e no domingo, não sei, em algum lugar, na calçada ou na escadaria, não sei, ele torceu e quebrou o pé.
E aquela coisa ficou marcando a gente, porque ele, cada noite, começava o sermão dele e dizia assim: o meu pé quebrado, o meu pé quebrado. E aí usava o pé quebrado como ilustração. Pastor Mário Veloso, grande figura. Se você pudesse ser bem sincero, só para eu assim me situar. Pastor, às vezes gosto de ficar sabendo, querendo saber das coisas dos outros, mas para nada, assim, só para ver se você é como eu, se há muita diferença entre você e eu. Quantos podem dizer: eu tenho orado menos do que devia? Quantos podem dizer: não tenho tido nenhuma história de oração respondida? Que bom. Última. Quantos podem dizer: eu ouvi Deus falando comigo esta semana? Muito bom. Posso dizer uma coisa? Deus às vezes fala por meio de sonhos e visões. Muitas vezes Deus fala através de pessoas, mas Deus sempre fala por meio da sua revelação, da sua palavra. Então vamos lê-la? Atos 18, versos 9 ao 11. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo. E ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, 9 ao 11. É isso? Confere aí. Muito bom. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, cremos então que fala sempre por meio da Tua palavra, e nós somos prova disso ao longo desses dias e noites. E mais uma vez nós nos expomos a esta palavra, nós nos colocamos diante dela, orando para que o Senhor de fato revele a nós, por meio desta palavra, ministrando às nossas vidas este poder do Senhor, que quando fala também age, transformando, criando, desfazendo, mudando, trazendo a vida onde não há vida. Enfim, nós queremos que esta palavra agora tenha poder sobre nós, a fim de que nós, por ela, sejamos a pessoa que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que Deus fala. Eu tenho ouvido Deus falar. Deus fala comigo. Deus falou comigo quando eu vim para essa igreja aqui. E eu já dei meu testemunho. Vocês sabem, aqueles que me acompanharam, o quanto eu sofri para vir para cá, ou ao vir para cá, não por causa de você, mas as circunstâncias da vida da gente, a fase da vida da gente, quando nós chegamos aqui, apenas recordando alguns pontos para aqueles que conviveram menos comigo e talvez não tenham ouvido o meu testemunho. O nosso trâmite de conversa, de chamado do Paraná para cá levou 5 meses praticamente, 4 meses. Foi de fim de janeiro, fevereiro, ali até o mês de maio. E eu dizia, mas todo mundo dizia para eu dizer não.
a associação, o colégio, a direção. E eu olhava para os meus filhos e minha esposa não dizia para eu ir, nem para eu não ir. E a situação foi, o pastor Acílio muito amigo, muito insistente, persistente, né? Até que no mês de maio, numa sexta-feira, que era o fim de semana das mães, de manhã, um pouquinho antes do meio-dia, eu disse: eu sou o pastor da igreja do Riacho. Aceito, vou embora. Ele disse: tem uma passagem para você vir aqui amanhã e estar com a gente já na igreja. Era o sábado das mães. E eu liguei para o meu presidente, em seguida disse: olha, ele disse, faz o seguinte, vai lá e dá uma olhada, volta na segunda, você conversa comigo. Tá bom, eu irei olhar e volto e falo com você. E nós viemos assim, né? Você lembra de tudo isso. Os 2 filhos mais velhos nossos resolveram ficar na escola, no IAP, 98. E o Jean caçula não tinha jeito de ficar, né? Pequeno, menor, não dava, ele veio. O dia em que nós viemos de automóvel do IAP até Santo André, agora a nossa mudança já estava aqui, porque eu cuidei dessa igreja de maio até julho, ou até começo de agosto, indo e voltando. Então, eu vinha toda sexta, pregava, fazia casamentos, resolvia coisas, domingo ou segunda eu retornava e pastoreava lá, cuidava, às vezes eu pregava lá no sábado e vinha para cá depois. Até julho foi assim, final de julho, começo de agosto, quando nós viemos. Então eu me lembro, nós saímos do IAP e o Jean deitou no banco traseiro do automóvel e não falou uma palavra durante 700 quilômetros. Uma palavra. E não levantou a cabeça para uma coisa sequer durante toda a viagem. E eu dizia, nós temos um sério problema. Deus está fazendo eu entender que temos um sério problema. Nem água, nem comida, nem uma palavra, nem olho aberto. Um menino estamos falando de 98, 12 anos. A gente tinha 12 anos. Isso mesmo. Quando chegamos nas imediações do nosso edifício, ali perto do colégio de Santo André, tentando acertar a rua ali e tal, nossa mudança já estava aqui desde julho. Uma beleza, tudo acertado, já as coisas no lugar. O Jean levantou a cabeça ali perto das imediações do ABC ali, daquele shopping, e disse: pai, que lugar horrível para onde você me trouxe. E deitou no banco novamente. E aí ele entrou, pôs um colchão do lado da nossa cama e ficou uma semana sem se levantar. Uma semana sem se levantar. Não tirava a coberta da cabeça. Não falava uma palavra. E eu orava desesperadamente: Deus, o que adianta eu ganhar essa igreja e perder meu filho? A minha ordem de prioridade é você, meu filho e minha igreja. Você inverteu e não me falou. Eu vou perder meu filho. Eu ligava tentando trazer um filho de volta e eles diziam: não, pai, está muito bom aqui, a gente não quer ir. Mas eu já dei meu testemunho e Deus falou comigo. E eu já disse para vocês que foi Deus quem me trouxe para cá. E eu já disse aqui na segunda-feira que você é uma parte muito forte da bênção ministerial da minha vida. Você é. Essa congregação é. Cada uma tem a sua parte de bênção, de graça na minha vida.
Deus fala comigo, fala com você, porque esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus do Evangelho. Ele fala, Ele se comunica com a gente. Deus falou comigo quando eu saí dessa congregação aqui. Eu chorei como nunca chorei na minha vida para sair deste lugar. Não para sair, né? Ou para não sair, mas a forma como tudo tinha que acontecer me fez chorar muito. Eu sou chorão. Nunca chorei tanto na minha vida, até que depois de tanta lágrima e depois de tanta certeza e convicção, eu disse isso para a minha igreja ainda agora no último sermão que eu preguei em julho, dia 3 de julho, preguei para a minha igreja e disse isso para ela. Você pode ter certeza ou não, você pode acreditar ou não, eu estou aqui porque Deus falou para eu vir aqui. Eu estou lá porque Deus pediu para eu ir lá. E eu continuo lá porque Deus continua dizendo, fica aí, fica aí. Ele fala comigo. Eu tenho clareza disso. Não me tome por um arrogante, por favor. Mas é o tema que eu estou falando, e isso é a verdade da palavra de Deus. Eu acredito nisso piamente. Eu nunca estive num lugar onde Deus não estivesse me mandado, dito, vá para lá, vem para cá, não vá aqui, não vá ali. E essa é a tranquilidade da minha vida. Eu creio que Deus fala, e eu creio que tenho ouvido esta voz de Deus muitas vezes. Deus me guia, e eu tenho prova disso. E aqui está o texto bíblico que eu gosto, e ele vai nos confirmar isso. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, diz o texto. O fato de Deus falar diz muito sobre ele, sobre quem Deus é, quem é o nosso Deus. Paulo está no cruzamento entre as culturas grega, e os gregos têm uma maneira de ver Deus. Paulo está no cruzamento entre a cultura romana, e os romanos têm outra ideia a respeito de quem é Deus. E Paulo está no cruzamento da cultura judaica, e os hebreus têm ainda outra ideia de quem é Deus. E Paulo está testemunhando a respeito de quem Deus é por todo lugar por onde ele vai. Por todos os lugares por onde ele passa, ele testemunha, ele é um pregador, ele é uma testemunha desse Deus. Ele passou por Atenas, capítulo 17, agora ele está em Corinto, capítulo 18, e Paulo discursa em todo lugar a respeito da pessoa de Jesus e do fato de Jesus ter sido morto. Ele foi morto acusado de um crime religioso pelo tribunal judaico, o crime blasfema, ou blasfêmia. E ele foi acusado de um crime político pelo tribunal romano, o crime perseguição política. Mas Paulo argumenta o seguinte: esse Jesus que vocês mataram, romanos ou judeus, vocês mataram um homem inocente. Ele não era um perturbador da ordem política, ele não era um perseguidor de Roma, porque ele de fato é o único rei e o César deve louvores a ele mesmo. Pronto. Esse Paulo é incrível. E ele acrescentava dizendo o seguinte: e também não era um blasfemo, porque ele é Deus e sempre será Deus, encarnado, ressurreto dos mortos, vivo, autor da vida. E então Paulo está pregando do Cristo vivo, ressurreto, e por onde ele passa ele levanta conflito. Ele é perseguido e batido de todos os lados. Os judeus o querem morto, os gregos zombam da sua pregação, e os romanos se sentem ameaçados pela pregação de Paulo. E a questão central de toda essa guerra, esse conflito de Paulo, esse conflito desse homem de Deus é: quem é Deus? Essa é a questão do conflito do servo de Deus, Paulo. E a respeito de Deus,
para a gente falar um pouquinho a título de introdução, a gente teria algumas possibilidades. E você pode optar por uma delas. Primeira possibilidade, nenhum Deus. Você pode tomar essa postura. Nenhum Deus, não existe Deus. Esta é a posição do ateísmo. O máximo de consciência inteligente que existe no universo é a consciência humana. Pronto, isso é o máximo de consciência e sabedoria que existe. Não existe Deus. 2, você pode dizer, bem, de repente eu não digo nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Deus está além da nossa capacidade de conhecimento. Algumas possibilidades, só para a gente pensar e fundamentar as ideias. Então, pode ser que ele exista, pode ser que ele não exista, eu não quero entrar no mérito, tomar partido. Esse é o posicionamento dos agnósticos. Outra possibilidade é dizer, Deus existe, mas ele é impessoal. Ele é irreal, ele não é assim, alguém que se aproxima. Ele é inteligente, organizador do universo, mas não é um Deus que fala, não é um Deus que ouve, não é um Deus que se importa comigo, não se interessa por mim, não é um Deus que se relaciona comigo em termos pessoais. Ou você pode ter outra possibilidade, dizer, Deus existe, mas ele tem muitas faces, muitos rostos, muitas nuances, pode ser visto de várias formas, cada um vê do seu jeito e não dá para debater isso. Ou você pode dizer, a seguir outra possibilidade, há muitos deuses, milhares, milhões de deuses, como na cultura hindu, por exemplo, milhões de deuses. Então, o que vai debater uma coisa assim? E por fim, você pode tomar a minha posição. A última possibilidade, existe Deus. Deus existe, Ele é real, Ele é pessoal, e eu tenho pregado isso ao longo desses dias, e o que cremos a respeito desse Deus, nós cremos baseado no que Jesus, seu Filho único, revelou, falou e demonstrou a respeito dele. Ele tem uma só face, e esta face foi revelada em Jesus de Nazaré, seu Cristo, seu Messias, seu ungido, seu unigênito. Nós cremos em Deus assim. Deus é um só. Jesus é seu Filho, nosso Salvador. É triuno, Ele é Pai, Filho e é Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus. Uma só divindade. Nós somos monoteístas, nós somos estranhos, nós cremos em Deus assim. Você crê assim? Amém. E nosso Deus único, embora triuno, Ele fala e Ele sabe. Ele sabe e Ele fala. Ele se comunica e nos conhece e se relaciona. E é esse Deus que fala aqui com o apóstolo Paulo, igreja. No livro de Atos, Deus falou com Paulo pelo menos 5 vezes registradas nesse livro. Você se lembra da primeira? Estrada de Damasco. Não é isso? Capítulo 9, livro de Atos. Primeira vez, pelo menos assim, mais claramente registradas. Jesus ressurreto manifesta-se a Saulo. Saulo, por que me persegues? E Saulo diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegues. Quando você persegue alguém, você não persegue alguém, você persegue a Jesus. Saulo se quebranta a esse Jesus, passa 3 anos no deserto da Arábia se preparando, volta para Jerusalém, encontra-se com um amigo, provavelmente um amigo de infância, chamado Barnabé. E este apresenta Saulo, ou Paulo agora, aos outros amigos, aos outros apóstolos, e Paulo começa uma jornada, uma atividade de pregação em Jerusalém. Mas ele não é muito bem visto, ele não é muito bem recebido. Sua pregação não tem sucesso aí em Jerusalém. Então ele fica um tanto desqualificado, triste, aborrecido. E
ele vai ao templo para orar, Atos capítulo 22, e Lucas nos diz que Lucas nos diz que Deus fala com Paulo quando ele vai desolado ao templo para buscar a orientação do Senhor nessa condição de insucesso da sua pregação em Jerusalém. E Deus disse para ele: você tem que sair de Jerusalém, eu vou tirar você daqui, ninguém vai dar ouvidos à sua pregação, eu vou levar você embora. E a terceira vez é depois quase 10 anos, talvez Paulo está agora em viagem missionária, no capítulo 16, verso 9. Ele não sabe para onde ir, ele tenta ir para um lugar, para Bitínia, o Espírito diz não. Ele tenta ir para a Galácia, o Espírito diz não. Ele tenta viajar para pregar, quer sair, quer ir, quer pregar, quer comunicar o seu Cristo, mas as portas não se abrem. E à noite Paulo tem outra visão, e na visão ele vê um homem que vem e fala com ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Na manhã seguinte ele reúne sua equipe missionária evangelística e diz: vamos embora para Corinto. E eles perguntam: como assim? Quem falou? Ele disse: Deus me falou. Deus fala. Vamos? Quem? Como? Deus falou. Vamos embora. Quarto, depois de algum tempo na cidade de Corinto, ele está sendo perseguido pelas autoridades judaicas, e as coisas se fundamentam sempre nesse ponto. O chefe da sinagoga se converteu pela pregação de Paulo. Eles removeram o sujeito, colocaram outro inconverso, e ele se converteu também. É o poder da palavra, é o poder de Jesus Cristo. E Paulo tem problemas com esse povo. Olha por que ele tem problema, porque ele quer pregar, ele quer ser a testemunha de Jesus Cristo. E então aí um grande conflito se levanta na cidade de Corinto contra Paulo, contra a sua equipe. Então certa noite o Senhor fala a Paulo em visão, capítulo 18, verso 9, que acabamos de ler. E a quinta vez é depois disso, bem mais tarde do que essa data, quando Paulo está sendo julgado, acusado pelos judeus, ele vale-se da sua cidadania romana e apela para César, e assim ele precisa ser levado, conduzido como prisioneiro a César, para ser julgado em Roma. E a caminho de Roma, Paulo está no navio, e o navio está ancorado no porto, todos olham para o céu, as nuvens pesadas, carregadíssimas, escuras, feias. E Paulo chega para o pessoal com a sua prudência e diz: pessoal, é melhor a gente não zarpar. Quem é você? Cuida das suas coisas, marinheiros somos nós que pilotamos esse troço. Gente, é melhor a gente não ir. O pessoal vai estar em risco, a tempestade vai ser sério. Não. Vamos embora, o pessoal é teimoso e partiu. Mas a tempestade veio e o navio é colocado em perigos, em risco, e Paulo vai para o porão do navio orar, e depois de orar ele volta e diz: tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Depois da oração. Qual é a boa notícia? Não, qual é a má notícia? A má notícia: o navio vai afundar mesmo. E a boa? Ninguém morrerá. Oh, glória a Deus. Então, eles perguntam: como que você sabe? Deus me falou. Irmãos, eu fico maluco por uma coisa desse jeito. Não é, a importância não está só em saber que Deus falou. A importância está em você crer que Ele falou, que isso é a voz de Deus. Que se você sabe, se você apenas ouve, mas não crê, então você não faz nada, você fica no mesmo lugar. Deus me falou, Atos 27, 23 e 24, está lá. Paulo fez 3 viagens grandes missionárias de navio. Sabe quantas vezes o navio teve, quantas vezes ele teve, ou naufragou?
3. Se você estivesse num porto de navio, esperando para embarcar no navio, e você olhasse e visse Paulo chegando com a malinha dele, eu tenho um conselho para você. Desmarca a passagem. É naufrágio na certa. 3 viagens missionárias, 3 naufrágios, 3 tempestades, 3 problemas. Ainda bem que naquela época os missionários não viajavam de avião, na verdade, senão a volta seria um pouco mais difícil. Paulo fez 3, talvez tivesse feito só uma. Hoje mesmo, né, se não me engano, tivemos um desses acidentes no planeta Terra. 152 vidas morreram no Teherã, nessa região aí dos nossos paquistaneses. Deus se destaca no livro de Atos através de 2 grandes verdades. Nosso Deus fala e nosso Deus sabe. Daqui para frente eu vou falar sobre isso. Nosso Deus fala e nosso Deus sabe. Deus fala com você e comigo. Descobrimos nessa passagem que Deus sabe que Paulo e seus companheiros de viagem estão em aflição na cidade de Corinto. Descobrimos nessa história que Deus sabe que seu servo Paulo e seus companheiros estão em apuros no navio que enfrenta uma tempestade. Deus sabe e Deus fala com seu servo. Deus sabe o que há dentro de mim. Deus conhece as minhas circunstâncias. Deus conhece o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Deus sabe o que vou fazer amanhã, depois de amanhã, as pessoas que virão ao meu encontro. Na terça-feira, quando eu for atender as pessoas, Deus sabe as pessoas que virão. Eu não sei, minha secretária está de férias, não fez minha agenda, ela fará segunda-feira, mas Deus sabe as pessoas que virão falar comigo. E é Deus que vai encaminhar essas pessoas, não sou eu que vou escolher nem nada. Deus sabe quem gosta de mim, quem não gosta de mim, quem pretende fazer-me o mal, quem pretende fazer-me o bem. Deus sabe de mim, Deus sabe o meu futuro, Deus sabe. E mais do que Deus sabe, Deus está no controle acima de todas as coisas, Ele dirige tudo de acordo com seus projetos. Deus nunca será pego de surpresa, igreja, no meio da imensidão do universo. Deus sabe tudo, cuida de tudo, dirige tudo, tem atenção ligada em tudo, Ele chama todas as estrelas pelo seu nome próprio e Ele conhece o seu universo a cada milímetro ou menos do que milímetro quadrado. Exatamente agora Deus está vendo aquele peixe fêmea que partiu de algum lugar de um oceano para viajar milhares de quilômetros até encontrar um esconderijo nas profundezas do Oceano Pacífico para lhe depositar. Deus sabe o número de ovas e a carinha de cada peixinho que vai nascer ali. Deus sabe. Ele sabe e Ele cuida disso. Isso é uma loucura, uma bobagem, uma idiotice, mas o nosso Deus da Bíblia sabe. Sabe e cuida. Ele está dirigindo esse peixe que vai viajar milhões, milhares de quilômetros. Até esse lugar, Deus sabe daquela folha que está caindo da árvore agora, por que caiu, circunstâncias que a levaram a cair, o lugar que ela vai deixar e a folha que vai nascer no lugar dela, Deus sabe, Deus conhece, que controla e dirige tudo isso. O movimento que o seu cabelo fez ao cair, aquele fio primeiro que deu abertura, Ele sabe quantos fios você tem, por que caiu, cada circunstância, para onde ele foi, até onde ele está. Deus sabe. Mas eu quero dizer mais algo para você nessa noite. Deus não só sabe aquilo que já existe, Deus também sabe aquilo que ainda existirá. Na cabeça de alguns, Deus não tem muita dificuldade de saber quantos fios de cabelo já tem, né? Esse é o meu caso. Deus sabe tudo a meu respeito, antes que eu fosse gerado, antes que você fosse gerado, antes que a gente existisse, antes que qualquer coisa viesse à existência, Deus sabe. Deus me viu antes que eu fosse gerado e disse... E Paulo diz que é desse Deus que ele está falando, é o Deus que cuida da natureza, cuida da ave migratória, do peixe, cuida dos seus filhos. E vou dizer uma coisa mais para você que Deus sabe. Deus sabe seu pecado.
Não vem ao caso agora, mas Deus sabe. E é bom você saber de que Ele sabe. Deus sabe o seu pecado que você cometerá lá no mês de agosto, num determinado dia e hora e momento. Deus sabe. Se é que você o cometerá, Deus sabe. Deus sabe. Se você vai cometê-lo, Deus já sabe. Deus sabe o pecado de cada um de nós, as intenções do nosso coração. Não é que Deus não sabe, Deus já sabe. Sabe de antemão, sabe antes que as coisas aconteçam. Deus diz que ama você, não porque... Quando Ele diz que ama você, não quer dizer que Ele não amaria se Ele soubesse o seu pecado. Não, não. Ele sabe e mesmo assim Ele ama você. Esse Deus é o Deus que está revelado nas páginas da Bíblia. Se Deus sabe e fala, então o lugar mais lindo da terra. Se Deus sabe e fala, o lugar mais seguro da terra para nós seria a palma da mão desse Deus. A palma da mão desse Deus é o lugar mais seguro do mundo. A palma da mão desse Deus é aquilo que Jesus chamou de quarto secreto. Você já leu isso na Bíblia? Jesus chamou a palma da mão desse Deus de quarto secreto. Eu interpreto um pouquinho também para poder chegar a essa conclusão, mas a palma da mão desse Deus é o que Jesus chamou de o quarto secreto, e Ele disse assim: você quando orar, entra em seu quarto, feche a porta e fale e ore em secreto ao seu Deus. Sabe onde é o quarto secreto? Ou aonde é a palma da mão desse Deus? É o quarto secreto da sua oração. Esse é o lugar mais lindo, o lugar mais belo e o lugar mais seguro da terra para nós estarmos. Se temos um Deus que vê, um Deus que sabe, um Deus que fala, a palma da mão desse Deus seria o lugar mais seguro para a gente viver, para a gente estar. Não importa em que lugar você esteja, por isso nós temos combinado 13 horas de cada dia, a gente forma uma corrente de oração. E eu formei a minha com você hoje também. Você está formando? Não importa o lugar onde você esteja, em que dia, em que hora, em que circunstância, fazendo o que, com quem, você pode entrar no seu quarto secreto. Não importa se você, como Paulo, trazendo a história dele um pouco lá no Areópago, você está lá diante no Areópago, em Atenas, você está diante de um tribunal em Corinto, você está sendo abatido por uma tempestade no mar, não importa se você está numa cela de prisão na cidade de Cesareia, você pode estar andando incompreendido nas ruas de São Paulo ou de Jerusalém, no caso de Paulo, ali você pode entrar no seu quarto secreto e gozar do lugar mais seguro, a palma da mão desse Deus que sabe e fala. E você pode dizer: Deus, eu te invoco, eu invoco o teu nome, tu que sabes quem eu sou, penso, sinto. Tu sabes o meu passado, o meu presente, o meu futuro nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, eu descanso aos teus cuidados, eu clamo em nome de Jesus que me dês a tua boa, perfeita, agradável graça e recompensa. E isso significa que tudo vai dar certo para você? Se você continua se escondendo na palma da mão desse Deus, se você continua fugindo cada momento para o quarto secreto da oração com o seu Deus, o Deus que fala e o Deus que conhece, significa que tudo vai dar certo? Não. Paulo foi apedrejado, foi castigado, incompreendido, traído, passou fome, passou frio. O navio onde viajou afundou, aliás, eu já disse, afundou sempre. Mas a nossa pergunta sempre é insistente: que Deus é esse que sabe tudo e deixou tudo isso acontecer ao seu servo? Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é o Deus revelado na sua Bíblia. Alguém perguntou onde estava Deus.
a um pastor quando seu filho morreu. Onde estava Deus quando morreu o meu filho? O pastor talvez tenha respondido: no mesmo lugar onde ele estava quando morreu o filho dele. Onde estava Deus quando morreu o meu filho? No mesmo lugar onde ele estava quando morreu o filho dele. Igreja, esse Deus não está nos chamando para uma bolha, para vivermos dentro de uma bolha. Esse Deus está nos chamando para vivermos no mundo, até que nós saiamos desse mundo para o verdadeiro mundo nosso. Deus não está nos chamando para vivermos de tal maneira numa bolha que nada de mal nos aconteça. Uma vez eu fui ao médico em Maringá. Aliás, eu fui algumas vezes ao médico pela mesma razão, alergia. Eu passei muito mal uma época em Maringá com essa tal de alergia, e diziam que era o pólen das árvores, porque Maringá tem muita árvore por metro quadrado ou por habitante, né? Muita árvore, não me lembro se são 14 ou 28, para precisar. Para cada pessoa que vive naquela cidade, digamos, existem 14 árvores. Muita flor, muito cheiro, muita resina. E eu não vivia sem voz, não cantava, não conseguia falar, travava no meio do sermão. E os médicos diziam: pastor, você tem problema alérgico, é a flor, é tudo mais, então eu tenho que ir embora da cidade, eu não posso viver na árvore, no meio da árvore, eu tenho que ir para onde? Para a selva de concreto. E aí eu comecei a visitar um médico, e todo mundo receitava uma coisa e outra, e eu cheguei num cidadão muito conceituado, um médico, e esse foi o último. Eu disse: obrigado, acabou minha fase de ver médico de alergia. E esse camarada me pôs diante da mesa dele: senhor Itaniel, você não vai poder ficar perto de tal coisa, você não vai poder estar em ambiente onde existe tal coisa, você não vai poder andar assim, ficar perto de tal pessoa, em tal lugar, foi relatando uma série de coisas. Eu não podia fazer isso, beber assim, comer daquele jeito, ficar perto de cortina, não sei do que. Aí eu terminei, ele foi relatando, eu interrompi e disse: doutor, não seria melhor você dizer para mim entrar numa cápsula, numa bolha? Você está me recomendando que mundo? Você está me dizendo que eu nasci no mundo errado? Me desculpa, eu não vou fazer nada disso. Minha casa não tem cortina, minha casa não tem carpete, mas eu não vou andar como? Nu, sem roupa, não posso mais pôr tecido algum? Me desculpa, o senhor é muito conceituado, mas encerrou aqui minha busca por esses negócios. Seu discurso me diz uma coisa só: eu sou tão importante que minha doença não tem cura. Muito obrigado, recebe seu pagamento aí do meu plano de saúde, Deus te abençoe com a sua família, e nunca mais foi atrás dessa gente. Deus não nos chama para vivermos nesse mundo numa bolha, onde nada acontece com a gente. E aqui eu estou no ponto central do que eu quero falar para você nessa noite. Eu trouxe essa mensagem a propósito da nossa quarta-feira de oração, que a Igreja de Deus reúne num culto de oração em todos os lugares. Esse Deus não está nos chamando para uma bolha, mas com certeza, esse é o Deus que está nos chamando e dizendo para nós: meu filho, eu vejo que você vai passar por uma tempestade. Que tal você me convidar no quarto secreto para eu passar com você por ela? Meu filho, eu vejo que esta cela aí em Cesareia não é um lugar nada confortável. Mas que tal você me chamar para encher esta cela com você e passar por ela aí? Meu filho, eu vejo que a sua noite muito provavelmente será de choro e lágrima, mas que tal você me chamar para atravessar a noite do seu lado?
Vai para o quarto secreto, me chama, fala comigo. Esse é o Deus da Bíblia. Por essa razão, os homens e mulheres da Bíblia, muito provavelmente, ou que andaram com Deus, não tiveram medo do dia mau. Porque eles sabiam que ainda que passassem pelo vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte não lhes faria mal algum. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, o Deus que fala e o Deus que sabe, estava com eles. Anda com eles. E isso é muito mais importante do que simplesmente não enfrentar tempestade. Saber que Deus está comigo é mais importante do que saber que eu não vou enfrentar tempestade. Porque é incomum viver sem enfrentar tempestade. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus que diz, quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Mais do que isso, eu posso lhe dizer nesta noite que mesmo quando duvidamos de Deus, Deus continua acreditando em nós e se colocando à disposição para ir conosco, para estar conosco, para acompanhar-nos nos nossos momentos todos da nossa vida, desde que a gente esteja disposto a estar no quarto secreto, à mão desse Deus. Ali é que a gente combina com Ele e Ele combina com a gente. Como será a nossa prisão, o nosso amanhã, o nosso hoje, o nosso depois, aquela tempestade, aquela noite, e aquela outra, e aquele dia, e mais aquele problema, e aquelas alegrias. Ali Deus combina com a gente como será, e Ele diz, fique tranquilo, me convida, eu estou com você, eu preencho esta cela, eu estou na noite da dor com você, eu estou no momento da alegria. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está revelado nas páginas da Bíblia. Igreja, os nossos problemas não são problemas a respeito de Deus. Repito, os nossos problemas não são problemas a respeito de Deus. Os nossos problemas são problemas a respeito de nós. Nós duvidamos, Deus não duvida. Nós damos as costas para Deus, Deus nunca dá as costas para nós. Esta é a nossa situação, por isso o lugar mais seguro do mundo é a palma da mão desse Deus, e a palma da mão desse Deus é um quarto secreto. Quando começo a me sentir só, é hora de eu me fechar nesse quarto para uma conversa mais íntima. Quando o meu coração começa a perder o rumo, meio que se descontrolar, é hora de fechar a porta desse quarto secreto para uma conversa mais longa. Quando me sinto indiferente a respeito desse Deus, é hora de eu entrar no quarto secreto, fechar a porta para uma conversa mais longa. É isso que Paulo faz no livro de Atos. E é isso que você descobre na vida desse homem. Agora eu termino levando você a pensar comigo, por que, você sabe por que a gente passa tanto tempo longe desse quarto secreto? Você sabe por que a gente reluta tanto em entrar nesse quarto secreto? Por isso eu fiz aquelas perguntinhas a princípio, para ver se você é como eu. Eu também tenho essas dificuldades que você disse, também tenho as minhas certezas de que Deus fala e tudo, mas eu também às vezes reluto. Por que a gente tem tanta dificuldade? Eu vou responder para você. Nós, os filhos e filhas de Deus, não deixamos de orar, não relutamos em entrar no quarto secreto da oração, nós não relutamos de correr mais para as mãos desse Deus, a palma das mãos desse Deus, nós não relutamos em nos esconder mais longamente na palma da mão desse Deus, porque nós suspeitamos que Deus não nos ouve.
Nós não fugimos ou nós não relutamos em correr mais para a palma da mão desse Deus. Nós não relutamos em entrar nesse quarto secreto, porque suspeitamos que Deus não ouve, Deus não me atende. Eu não tenho essas experiências muitas com oração respondidas. Não. Essa não é a razão porque a gente foge do quarto secreto e reluta tanto em permanecer ali. É justamente, eu reluto em entrar no quarto secreto da oração justamente porque eu sei que Deus responde. Esse é o grande problema dos cristãos. Falei uma coisa contraditória, na verdade. Se eu dissesse para você que você não ora porque você suspeita que Deus não ouve você, estaria falando da linguagem normal. Eu falei uma linguagem incomum. Você passa mais tempo longe da mão de Deus, o quarto da oração, porque você, não é porque você suspeita que Deus não lhe ouça, é porque você tem certeza que Deus lhe ouve. Esta é a razão. Eu vou explicar. Fica tranquilo. Eu gosto de causar um choque em você, né? Ontem eu choquei você forte, não? Domingo eu choquei muito você também, né? Então, ligue esse restante de energia mental que você tem aí e acompanhe comigo. É o finalzinho de poucos minutos. Nós, filhos e filhas de Deus, nós que servimos esse Deus que sabe e esse Deus que fala, nós que sabemos que o lugar mais seguro da vida do cristão seria a palma da mão desse Deus, relutamos em ficar aí, correr aí, permanecer nesse quarto secreto, não porque suspeitemos que Deus não nos ouça, mas justamente porque sabemos que quando nós corrermos para lá, Ele nos atende, Ele nos ouve, e por isso nós nos afastamos. Irmãos, quando Deus responde, ou quando eu corro para o quarto da oração, Deus entra nas minhas circunstâncias. Olha lá, quando você ora, quando você se esconde no quarto da oração, Deus ouve a sua oração e Ele entra nas suas circunstâncias. E Ele desestabiliza você ao entrar na sua circunstância. Ele tira você e eu, Ele nos tira, falar melhor, das nossas zonas de conforto. No nosso momento de oração, Deus nos desestabiliza. Ele entra nas nossas zonas de conforto. Deus desestabiliza nossos pecados de estimação quando eu estou no quarto secreto da oração. Ele nos tira dos nossos estados de vítimas. O dia que eu preguei esse sermão na minha igreja, os psicólogos puxaram a caderneta e começaram a anotar. Agora vocês vão anotar, né, seus? Começaram a anotar. Quando Deus entra quando eu oro no quarto secreto, Deus entra nas minhas circunstâncias e Ele me desestabiliza, Ele me tira de uma das coisas que eu não quero abrir mão, das quais eu não quero sair. Ele me tira, por exemplo, dos meus estados de vítimas. O que é um estado de vítima? Eu sou vítima do sistema, eu sou vítima da vida. A vida é contra mim, a vida trabalha contra mim, nada para mim dá certo, nada acontece, eu sou vítima dos meus modos, dos meus estados de vítima. E quando eu corro para o quarto secreto de oração, Deus vai tirar tudo isso e eu começo a perder as minhas desculpas. Como que eu vou explicar para o próprio Deus que comigo é assim mesmo? Se eu vou para o quarto secreto, Ele me tira. Ele tira os meus estados de vítimas. Ele me livra desses estados de vítimas. Ele me livra dos meus conflitos
que me define ou que define a minha identidade. Deus me livra dessas coisas, porque Ele entra na minha circunstância e eu não estou disposto que Ele faça isso comigo. Por isso eu reluto em entrar no quarto secreto. Eu sei que Ele vai obrigar-me a me reinventar. Deus entra na minha vida, na minha circunstância, me obriga a me reinventar, porque quando Deus fala, Ele também age. Quando Deus fala, e eu não estou pregando para você do Deus que fala, quando Deus fala, Deus gera coisas. É através da fala de Deus que as coisas são geradas. Novas coisas são geradas em mim quando Deus fala, e Deus fala no quarto secreto da oração. E se eu não estou bem disposto a deixar que Deus entre nas minhas circunstâncias e remova tudo, e então fale e age e transforme a minha vida e muda as minhas circunstâncias e muda meus sentimentos e muda todo o meu pecado e arranca coisas de mim e põe coisas no meu lugar, então é claro que eu vou relutar em entrar no quarto secreto. Ele vai me chamar lá naquele quarto secreto para novos desafios. E quem é que quer aí, hein? Quem quer? Alguém está querendo? Está querendo é dormir. Quando Deus entra na sua vida, Ele vai desafiar você a novos desafios. Você quer bênção, chove aí, pai, que agora eu quero chuva, agora eu quero sol. Mas desafio, justamente porque você não quer desafio, que você está pedindo chuva na hora que não tem chuva. Se você amasse os desafios, você diria, bora lá, sem sol, com calor e seca, é isso que Deus quer, é assim que eu vou viver, pronto. Você está pedindo chuva na hora que tem sol, justamente porque você não quer desafio. Esta é a maior prova que você tem para correr do quarto secreto da mão desse Deus que te conhece e fala com você. Está aí. É por isso que eu não oro. Eu não estou com vontade que Deus me coloque diante de certos desafios hoje. Eu adio o meu quarto secreto, reluto um pouco mais. Sabe? Quando Deus entra e Deus fala, nós vamos ter que sair de nossas situações de conveniência, sair de nossas situações de transgressão, sair de nossa situação de vítima, perseguida pela vida. Nós sabemos que Deus vai dizer, não tenha medo, mas tudo o que eu quero agora é viver com medo. Eu sei que Deus vai dizer, eu estou com você, e eu naquele momento, não, lembra do meu sermão de sábado? Não, senhor, agora não, fica um pouquinho fora aí, não dá para você ficar comigo aqui, não, estou fazendo umas coisas aqui que não dá, não se interfira. Ele vai dizer, levante-se! Eu digo, não, mas eu não vou nem orar, eu não estou com vontade de levantar. Eu vou mudar a sua vida, mas quem disse que eu quero? Entendeu? Eu vou ilustrar. Se eu pegar pesado, eu lhe peço desculpa. Eu não vou pegar pesado, não vou pegar leve. Mas vamos imaginar que eu estou olhando no espelho. Eu estou me arrumando, passando um perfume para ir me encontrar com a amante com quem eu traio a minha mulher. Vou pegar pesado, mas é comigo, tá bom? Eu sou eu, faço o que eu quero comigo. Eu me mando para o canto que eu quiser. Eu vou escolher um canto certo, mas para mim eu mando para onde eu quiser. Eu estou no espelho, me barbeando, me arrumando e o pensamento ligado. Estou me preparando, pondo um perfume que eu não ponho para ficar perto da minha mulher, para me encontrar com a minha amante. E o pensamento vem na minha cabeça e diz o seguinte, Daniel, corra para o quarto secreto. Não faça isso. E eu olho para aquela voz que vem do espelho e digo assim, você é bobo. Se eu for agora para o quarto secreto, eu não vou ao encontro dela. Você é louco? E tudo que eu quero agora
a me encontrar com ela. Quem falou para eu ir para o quarto secreto? Quem falou? A voz do Espírito de Deus que me chama para o quarto secreto. Entendeu? Eu fui. Não é a qualquer momento, a qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, você pode correr para o quarto secreto? Pode. Por que eu não fui? Porque eu sei que se eu entrar na oração, Deus vai me tirar do braço daquela mulher naquela noite. Entendeu? Por que eu não vou orar? Entendeu? É isso. Imagine que o salário chegou no banco, você senta naquela noite com a sua calculadora, um papel na mão, a caderneta, diz, está bem, 30% vai para a aplicação, como sempre. Isso aqui vai para os gastos da família, isso aqui para as prestações, pá, tá, ok, deu tudo certo, distribui a verba do mês, está tudo ok. A voz fala assim, entra no quarto secreto, porque você esqueceu o cheque do Senhor. Aí você é bobo, essa é a hora de entrar em quarto secreto? Se eu entrar no quarto secreto, eu vou sair com o cheque assinado, e não é isso que eu quero. O negócio já está um pouco, não dá, olha, aí você começa a desculpa. Você entende, igreja, por que a gente reluta em entrar no quarto secreto da oração? Não é porque você duvida que Deus lhe escute, que você é um pecador miserável, que Deus não dá atenção para você. É justamente porque você sabe que Deus vai entrar na sua vida e vai acabar com tudo essa coisa, e você não está disposto. Então, me entenda um pouquinho mais nesse ponto. Aí quando você entra para buscar uma coisa de Deus, seja lá qualquer que seja ela, para buscar uma graça de Deus, uma bênção de Deus, aí você imagina que Deus vai olhar para você e vai resolver só aquela coisa que você tem interesse agora. Outra mentira, outra bobagem, outro engano. Aí você vai só com aquele interesse, mas você tem uma porção de circunstâncias que lhe cercam. E aí você corre para o quarto secreto para apresentar a Deus aquele seu interesse particular. E Deus diz, antes desse seu interesse particular, tem a amante, tem o cheque, tem o namoro que está saindo dos trilhos, tem essa sua maneira de colocar culpa na vida, no pai, na criação, no sistema. Entendeu? Como é que Deus responde sua oração? Ele vai ter que mexer com toda essa situação e aí ele vai dizer agora, ok, chegamos no seu ponto. Chegamos no seu maior interesse. Está disposto? No fundo, nós sabemos que Deus sabe, Deus ouve, Deus responde. Por isso nós temos medo do quarto secreto. Mas o lugar mais seguro do mundo é a palma da mão desse Deus. Ali Deus fala com você. Ali Deus dá a palavra de ordem. É lá naquele quarto secreto. Não é simplesmente de outra forma. Deus dá a palavra de ordem a nosso respeito, a respeito das circunstâncias que nos cercam. Sai da vida do meu filho, coisa. Meu filho, sai daqui. Deus dá a palavra de ordem lá no quarto secreto. Saia daqui, meu filho, vai para lá. Saia da vida do meu filho determinada coisa. É lá no quarto secreto que Deus age, que Deus determina. É lá que Ele é Deus. Mas eu preciso estar disposto. E eu queria relembrá-lo de uma das palavras de um velho coro. Elas dizem assim: oh, que paz perdemos sempre. Está sem paz? Está angustiado? Faz tempo que você está percebendo que está perdendo a paz? Sempre está perdendo a paz? Relembra as palavras do velho coro. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Está doendo? Você está sofrendo?
Você sente dor. Parece que há um abandono. Parece que você está desolado. Você está sentindo. Relembra as palavras do velho coro. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Tem mais uma frase, tem? Só porque nós não corremos para o quarto secreto da oração. Pronto. Velho hino. Velha verdade. Não mudou nada. É sempre verdade. Eu queria que Deus transformasse esse lugar num quarto secreto. Agora. Eu já venho pedindo isso para Ele durante todo esse dia, desde ontem, quando eu voltei daqui. Eu queria que Deus transformasse isso aqui agora num quarto secreto. E eu quero convidar você, que está com coragem, com vontade, com necessidade, levado não sei porquê, por gratidão, por necessidade, a entrar nesse quarto secreto. E começar a fazer dele um lugar mais frequentado. Para você entender que não precisa você ficar assim. Oh, que paz eu perco sempre. Oh, que dor eu tenho no coração. Mas eu não consigo levar tudo a Deus em oração. Vamos. Deus transformando esse lugar num quarto secreto. Eu imagino agora Deus estendendo a sua mão, a palma da sua mão para você e dizendo: filho, entre aqui. Entre aqui porque eu quero sair daqui com você na minha mão esta noite. Eu quero levar você. Você precisa me deixar entrar nas suas circunstâncias. Talvez você possa entrar nesse quarto secreto pela gratidão. Talvez você possa entrar nesse quarto secreto pela confissão. Tem que confessar coisas. Do contrário, não vai conseguir entrar. Talvez você vá ter que entrar pelo silêncio. Nem tem coragem de falar. Vai ficar quieto. Mas eu convido você. Enquanto a gente estiver ajoelhado nesse quarto secreto, eu vou convidar a Geni. E ela vai estar cantando uma oração para a gente. Tá bem? Alguém está disposto a entrar no quarto secreto que Deus oferece? Quem será o primeiro a se colocar no quarto secreto? A palma da mão de Deus, estendida para você se colocar nela agora. E você vai dizer para Deus, qualquer que seja a porta que você está entrando, ao entrar neste quarto você possa dizer: Deus meu, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo eu te invoco. Tu sabes de mim, tu sabes o que há dentro de mim, tu sabes o que há ao meu redor. Tu sabes, Pai, que tantas vezes eu evito orar porque não quero mudar. Mas, Senhor, eu aguardo de Ti a força que me atraia sempre para o quarto secreto da oração. Ajuda-me a entender que este é o melhor e mais seguro lugar do mundo. Cobre-me com as asas da Tua justiça e guarda-me na palma da Tua mão.